Tem que começar o áudio toda hora. Não, é que você vai com um áudio só, você corta todo. Tá bom. Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar aqui uma gravação de uma série de vídeos de uma viagem que nós vamos fazer, eu, a minha esposa e um casal de amigos. Nós, desde o final do ano passado, nós estamos programando essa viagem para fazer uma expedição do Brasil ao Uruguai. E eu preparei algumas coisas que são importantes, porque eu sei que assim como aconteceu comigo, né, com a minha esposa e esse casal de amigos, muitas das pessoas que talvez vão assistir esse vídeo se perguntam o que se precisa para fazer uma viagem como essa. Eu confesso que já há algum tempo, né, desde o ano passado, na realidade a minha viagem é uma viagem é um sonho, vamos dizer assim, de muito tempo atrás, mas aprove a Deus, somente agora eu consegui realizá-la, porque uma viagem internacional de avião é uma coisa, de ônibus é outra coisa, mas de moto ela é totalmente diferente. Então você precisa se preparar em diversos aspectos, né? Tanto mental, físico, financeiro, equipamentos, a própria moto que você vai usar. Então tem muitas coisas que você vai precisar fazer. E uma das principais coisas que eu fiz, né? Eu sei que cada um talvez tenha uma opinião diferente, foi começar a assistir outras pessoas que já tiveram essa experiência. Uma coisa interessante é você saber que hoje, né, graças a Deus, você tem muitos vídeos no YouTube, muitas outras pessoas que já fizeram a viagem e que elas têm já têm uma experiência, já viveram de fato o lugar. E uma das pessoas que eu resolvi seguir, que eu admirei muito, é o Hugo Della Rosa, uma pessoa temente a Deus, organizado financeiramente pelo que aparenta, né? E nós seguimos a expedição dele, que ele fez para o Atacama, e foi uma das coisas que nos motivou muito a fazer essa viagem. E aí são muitos detalhes, né? São muitas coisas que você vai precisar ver. A primeira coisa, eu quero pontuar aqui algumas, eu vou falar da primeira coisa. A primeira coisa é você ter o desejo de fazer essa viagem. Aquilo é gerado dentro de você, é gerado no seu coração. E quando você fala desse sonho e partilha com algumas pessoas, uns acham loucura, é uma viagem longa, cansativa, é cara, mas é um sonho seu. Então você vai precisar partilhar isso com uma pessoa que acredita no seu sonho. No meu caso, eu comentei com a minha esposa, ela aceitou o desafio de viajarmos juntos, que é outra particularidade. Uma coisa é você viajar sozinho, talvez com um grupo de amigos. Outra coisa é você viajar com um garupa, que no caso a sua esposa, né, ou seu filho ou sua filha, é uma pessoa que vai com você na garupa. Então a dinâmica, pelo que eu pesquisei, é totalmente diferente. Eu já fiz outras viagens, já fizemos, melhor dizendo, outras viagens, né? Já fomos em Monte Verde, já fomos em Pouso Alegre, já fomos em Poços de Caldas. Poços de Caldas, filha? Eita, faz uma correção aí, Poços de Caldas. Já fomos em Turmalina, já rodamos aí alguns quilômetros de moto, eu e a minha esposa. Só que essa viagem especial, ela vai ter uma distância prevista inicialmente de 6.600, cerca de 7.000 quilômetros. Então a dinâmica é totalmente diferente. Então vamos lá. A primeira coisa é essa que eu já te falei. É você ter esse sonho e partilhar com alguém que realmente concorde e que queira viver esse momento com você. E outra coisa muito importante é você saber as condições do lugar onde você vai viajar. O clima, a cultura, a moeda, né? Você precisa saber desses detalhes. E isso hoje é muito fácil. Na internet você consegue pesquisas de tudo. Entretanto, uma coisa que eu quero deixar você atento, e você precisa se cuidar, é porque você ouve de tudo, né? Na internet, no YouTube, no Insta, você encontra a opinião de tudo e qualquer tipo de gente, com sotaque diferente do norte, do sul,
do leste, oeste, gente de todo lado fazendo viagem. Mas é importante você buscar as informações em fontes seguras. Eu, como já tenho uma pequena experiência, já fiz viagens, outras viagens internacionais, não de moto, né? Mas de avião, então a gente acaba por aprender a lidar com essa situação. E, gente, o lugar mais seguro para você buscar qualquer informação sobre qualquer país é na embaixada daquele país. O Brasil, principalmente, é um país que tem acordo diplomático com diversas embaixadas, diversos países, melhor dizendo, né? E no caso do Uruguai, na nossa capital, Minas Gerais, em Belo Horizonte, lá tem a embaixada do Uruguai. Então eu entrei em contato com eles via telefone e eles disseram: olha, você vai precisar nos mandar um e-mail formal e eu vou te passar todas as informações. Então, em primeiro lugar, a fonte mais segura para você saber o que você precisa, porque nós já vimos vídeos de pessoas que fizeram a viagem, chegaram na fronteira e não conseguiram passar, por exemplo, porque tinha uma identidade que estava com mais de 10 anos, ou ela estiver danificada. Porque na América do Sul você não precisa do passaporte, você precisa de uma identidade válida. Mas se você tiver passaporte, eu aconselho que você leve passaporte, porque o passaporte é um processo, hoje os passaportes são eletrônicos, são válidos por 10 anos, você vai gastar cerca de R$260 para tirar um passaporte, além dele servir para você fazer outras viagens no futuro, ele é mais rápido porque ele é digital, né? A identidade é um documento físico e o passaporte é um documento físico digital, ele tem um chip, então facilita tudo você fazer o serviço de imigração. Então eu entrei em contato, eu vou contar para vocês rapidinho aqui. Eu entrei em contato com a embaixada, a minha esposa, ela gosta de ficar vendo os vídeos e pegou muita dica, observou muitos lugares, e aí eu decidi entrar em contato com a embaixada para poder saber de fato o que nós precisávamos levar. E aí eu fiz uma espécie de um checklist de toda a documentação, que talvez não seja o tema desse vídeo agora. Depois eu vou gravar, se for o caso, um vídeo para vocês mostrando cada detalhe, que documento que você tem que levar, o que você tem que levar na viagem, preparação do clima. É importante você saber que época do ano você vai viajar. Por exemplo, o ano passado nós viajamos em dezembro e esse ano, em janeiro, fevereiro e março, a gente tomou muita chuva mesmo. Só que os equipamentos hoje eles são muito modernos, então você não molha, mas é óbvio que a questão da segurança ela diminui quando está chovendo. A pista seca você tem mais estabilidade, você tem mais aderência do pneu, evita aquaplanagem, essas coisas. Então, se você puder viajar num período que não esteja chovendo, aí muita gente falou comigo: mas você vai viajar no inverno, que nós vamos viajar no inverno. O inverno começou dia 21, né, de junho, e nós vamos viajar dia 30 de junho, ou seja, no auge do inverno. Mas a ideia é essa mesma, é de você se emocionar nessa viagem, em lugares que você vai passar. Aí você vai precisar de equipamentos também. Depois eu vou mostrar quais equipamentos que nós colocamos tanto na moto, porque são coisas diferentes, ó. Equipamentos são aquelas coisas que você usa para proteger você, o seu corpo, como por exemplo um capacete, uma viseira, um protetor de pescoço, uma luva, uma capa de chuva, um protetor da bota, protetor da luva. Isso são equipamentos. Acessórios são aquelas coisas que você usa na moto, né? A moto também é um equipamento. Mas você, por exemplo, um GPS é um acessório, um baú é um acessório. Então são coisas que você usa na moto para facilitar o seu dia a dia. Então, depois de você ter esse sonho, né, concretizado dentro de você vai ter que procurar a embaixada. Por exemplo, se você for fazer uma viagem para o norte, né, a Colômbia, esses países que são mais complexos, eu sinceramente não tenho muita vontade de ir para esses lugares, porque eu acho que é muito complexo, né? Mas tem muita gente aí que faz viagem para o México, para os Estados Unidos, que é tudo a região norte do nosso país, né? E é sul do país deles, mas norte do nosso país. Mas nós optamos por fazer a nossa primeira viagem no sul. Então, você tendo o desejo de viajar, você precisa buscar saber
a respeito do lugar que você quer ir. Nós hoje praticamente conhecemos quase tudo sobre o Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, é um país da América do Sul muito organizado, muito bonito, muito cuidado com a moeda. A moeda não é forte, mas o país tem a vida financeira organizada. Então, o sul do Brasil, de modo geral, é assim. E nós vamos fazer essa viagem, ela vai durar cerca de 17 dias, nós vamos rodar cerca de 7.000 quilômetros, nós vamos abastecer a moto mais ou menos 3 vezes por dia, umas 45 vezes que nós vamos abastecer. Então, você tem que saber onde tem os postos de gasolina, que estrada que você vai pegar, qual trajeto você vai pegar. Para o sul tem vários trajetos, né? Passa por São Paulo, passa por Rio de Janeiro, você pode passar por muitos lugares. Então você tem que saber isso. Deseja viajar, né? Escolher o lugar para onde você quer ir, buscar saber a respeito daquele lugar que você quer ir, a data que você vai viajar, para você saber que equipamento que você tem que levar, que acessório que você tem que levar. Se for um período de chuva, por exemplo, é imprescindível você ter que levar a capa. Tem gente que fala assim, é ruim usar a capa. Mentira. A capa de chuva é um acessório que você coloca, né? Que é um equipamento de segurança para você e um acessório que você usa na moto, no baú da moto, que é prático demais. Você viu que está previsto começar a chover, encosta num ponto de ônibus, encosta num posto de gasolina, com cuidado por causa dos acostamentos, caminhões que passam. Veste o seu equipamento de segurança ali, você não sente, pelo contrário, a capa de chuva, na minha opinião, ela até além de proteger da chuva, ela aquece o seu corpo, né? E se Deus o livre você cair, é mais uma proteção que está ali para o seu corpo. Então é importante você saber do clima. Está previsto nessa expedição que nós vamos fazer Brasil-Uruguai, lá onde a gente vai estar hospedado, que nós vamos em Punta del Este e Montevidéu, onde nós vamos ficar hospedados, está previsto 1 grau, né? Quando nós voltarmos, nós vamos passar em Gramado. Então eu vou mostrar para vocês o trajeto que a gente escolheu, as coisas que tem para fazer. Então é muito interessante. Então, pessoal, o seu sonho, ok? Busca saber o país que você vai fazer. Tem, a moeda da Argentina, o preço está bom, o pessoal está viajando muito para a Argentina. Eu tenho um sonho, não sei se isso Deus vai permitir realizar, né? Que era ir no Atacama, no Chile, mas lá é uma viagem muito grande. Eu já estou ficando velho, já estou com 48 anos, então não sei se o Senhor vai permitir que eu vá lá, mas se permitir, amém. Só que é uma viagem que eu acho que não é viagem para fazer de casal, porque ela é muito longe e além dos custos ser muito altos, a pessoa fica muito cansativa. Então, entre o casal no sul do Brasil, no sul de Minas tem cidades lindas para a gente ir. Nós somos em Monte Verde, pensa num lugar gostoso, vamos em Pouso Alegre, lugar bonito, vamos em Poços de Caldas, lugar bonito. Então tem muito lugar bom de você fazer viagem, ok? Então a primeira coisa, seu sonho, você tem que acreditar nisso aí. Aí você vai começar a escrever, você vai começar a ver vídeos, você vai começar a aprender sobre aquela viagem que você quer fazer, ok? Escolheu a data da viagem, toda data que você marca, ela chega. Uma hora vai chegar. Você marcou essa viagem nossa mesmo, a gente começou a planejar ela há cerca de 8 meses atrás, foi novembro, dezembro do ano passado, e vamos marcar para o meio do ano. Meio do ano, já chegou o meio do ano, tá certo? Aí você precisa saber a respeito das coisas que são necessárias lá. No caso nosso, que a viagem vai ser para o Uruguai, a embaixada me respondeu o seguinte: olha, você tem que ter o passaporte válido e identidade válida. Ela não pode ser documento com mais de 10 anos e tem que estar com bom estado de conservação. Outra coisa importante, pessoal, de carro ou de moto, é obrigatório para fazer viagem no Mercosul um seguro chamado Carta Verde. Ele tem que ser válido pelos dias que você vai estar no país. Esse seguro tem o objetivo de cobrir qualquer acidente que você tenha com outro veículo, para cobrir os prejuízos lá. Outra coisa que é importante, você tem que ter um seguro de saúde, seguro de viagem, na realidade, que cubra qualquer problema com a Covid-19. Nós sabemos que a Covid-19 já está sob controle,
mas os países ainda exigem que você tenha um seguro, caso seja necessário você ficar internado lá, cobrir as despesas hospitalares. Então você tem que ter o seguro do veículo, que é a carta verde, que é obrigatória, e o seguro de saúde, que é o seguro de viagem, que você faz em qualquer seguradora. Eu fiz na Porto Seguro, porque eu já tenho seguro lá, foi mais fácil, mas você pode fazer em qualquer seguradora que você queira. Tem que ter cuidado com as questões da internet. Uma carta verde, por exemplo, ela custa R$80. O seguro de viagem, ela custou para o casal R$218. Então não é caro demais, quer dizer, não é barato, mas não é caro demais também. Mas você tem que ficar atento, porque tem gente que quer revender essas coisas, acaba... Mas você pode fazer tudo direto, tudo no celular, você mesmo faz ali, não precisa de muita ajuda não, tá? A carteira de motorista, a nossa carteira de motorista brasileira, ela vale no Uruguai, na Argentina, na Venezuela. Quem quiser ir para a Venezuela, que vá, eu não vou não. Vale na Venezuela, vale no Chile, vale no Uruguai. Então os países do Mercosul, tudo aqui vale. Carteira de motorista. E outra coisa, outro detalhe importante, documentação do veículo. Se o seu veículo, se a sua moto ou seu carro já tiver com a placa Mercosul, é mais simples. Se já tiver com a placa antiga, segundo a embaixada, tem que fazer uma chamada de importação temporária do veículo. Agora, se tiver com placa Mercosul, já pode rodar no Mercosul todo, não há necessidade dessa documentação. Mas vamos supor que você fala assim, ó, eu não tenho a moto, não tenho o carro, quero alugar um carro, ou quero alugar uma moto, tá? No nosso caso, eu tenho de moto. Se você alugar o veículo, o veículo não está no seu nome, obviamente, porque ele é alugado ou emprestado de um filho, que é o meu caso, ou emprestado de um amigo. O seu veículo, você vai precisar de um documento que chama autorização de circulação com o veículo. O proprietário do veículo tem que fazer esse documento para você. Você faz, isso tem modelo também na internet aí você faz esse documento e ele tem que ser não só reconhecido a assinatura, mas apostilado em cartório, o apostilamento AIA, que é um reconhecimento internacional de que aquele documento é oficial e que ele é válido. Não adianta levar só reconhecido a assinatura de cartório, que você não passa na imigração não. Então você tem que levar um documento com reconhecimento AIA. E eu fiz o meu, custa R$174, tudo você paga. Levou 2 horinhas para fazer no cartório, você deixa lá, daqui a pouco você pode buscar, mas R$174. Então vamos lá. Documentação do veículo tem que estar em dia. Se for placa Mercosul, não precisa de importação. Identidade ou passaporte válido por mínimo 10 anos com bom estado de conservação. Se o veículo não estiver no seu nome, você tem que fazer declaração, autorização de circulação. Você precisa colocar reconhecido AIA. Seguro de saúde, tá? Com cobertura para a Covid-19. E carta verde, que é o seguro para você rodar fora do seu país. E é recomendado que o seu veículo tenha um seguro, nem que seja contra terceiro, com reboque de quilometragem limitada, porque já aconteceu com a gente. Nós fizemos uma viagem uma vez para o norte do Brasil, por Pará, né? Lá em Santarém, cerca de 5.000 quilômetros, e o carro novo, ele quebrou na estrada. Se eu não tivesse seguro, estava mais ou menos enrolado. Estava eu e mais 3 amigos, e a seguradora pagou passagem de avião, trouxe o nosso carro, fez tudo. Então, eu fiz o seguro da moto, nós vamos viajar, o seguro que cobre o Mercosul. Se alguma coisa, Deus livre, acontecer, empenar uma roda, que tem essas possibilidades, a seguradora traz o seu veículo e paga a passagem para você vir embora, porque é longe, tá? Se você for voltar de táxi ou de ônibus, eu vou te falar, ou mesmo de avião, vai te dar um transtorno danado. Então é importante ver isso aí, tá? Quando você chegar na imigração, pelo que a gente já pesquisou, eu já fiz imigração em outros países, mas no Uruguai o pessoal diz que é simples, né? Eles vão te dar um cartão de entrada no país, e esse cartão tem que ser devolvido quando você sair do país. Se você vai fazer de moto, tem gente que faz de bicicleta, tem gente que faz de carro. Se for de avião é mais simples ainda, porque você faz isso tudo no aeroporto, no serviço de imigração daquele país onde você vai. Então, pessoal, é só uma chamada aí para a gente começar essa trajetória. Hoje eu falei a respeito do sonho, né?
o desejo de viajar. E outra coisa, eu estava esquecendo, se você vai com alguém, você que está aprendendo já, assistindo esse vídeo, é importante o seu amigo, o seu colega de viagem saber desses detalhes, entendeu? Eu tenho um colega que está indo com a gente, ele é a esposa dele, e eu passei todas as informações que eu fui buscando para que eles façam igual. Por que é importante? Não é bom você ser egoísta, não é bom você falar assim, eu já arrumei minha documentação, ele arruma. O problema é que vocês vão viajar juntos, chega lá, você ou seu colega de viagem tem problema, a sua viagem ficou estragada, então não vale a pena. Passa a informação, divide com eles. Eu tenho feito isso, tudo que eu vejo, eu aviso esse casal de amigo, né? Eu e a minha esposa, a gente fala com eles, mostra, olha, isso aqui é importante. E aí é isso. O que eu posso saber a respeito da viagem? Então, por hoje, é mais ou menos isso mesmo. Se tiver alguma coisa que você quer saber, eu não falei meu nome, mas meu nome é Paulo. Caso você queira saber de alguma coisa, você pode comentar e perguntar, olha, o que mais que tal, uma dúvida que você tem, o que eu puder. Eu gosto de pesquisar a respeito, eu vou ajudar você a saber. Então é isso. Desejo de viajar, preparar o equipamento. Depois eu vou mostrar para vocês qual foi a moto que nós escolhemos, a minha moto, do meu colega, para ir eu e a minha esposa, ele e a esposa dele. Qual é o equipamento que nós compramos para ir? Tem que ser uma moto, esse negócio de falar assim, tem que ser uma moto de alta cilindrada, é importante, mas tem muita gente fazendo moto aí, fazendo viagem de moto 125 até de 100 pop eu já vi. Só que tem um detalhe, que tipo de viagem você quer fazer, né? Se você for fazer para ficar hospedado em barraca, em tenda, essas coisas, é bem complicado. Isso aí não é para qualquer um não, tá? É para nego doido, bicho doido. Então, com o casal principalmente, só uma observação. Teve um colega que falou assim, eu não reservo hotel, eu vou na doida. Eu não faço isso, gente. Toda viagem que eu fui fazer com a minha família, a gente prepara antes, vê os lugares que a gente vai hospedar, qual cidade que vai viver, a questão de segurança. A gente olha todos esses detalhes, né? Você pode pedir sua esposa para poder olhar os hotéis, para não correr risco de chegar na hora lá, você levar ela para um hotel, ela ficar com a cara fechada, aí a viagem que era para ser boa, rindo, a mulher fica com a cara fechada porque o hotel é ruim. E quem quer ficar em lugar ruim, né? E hoje, eu, por exemplo, uso o Booking. Tem tantos hotéis com preços bons, você reserva com antecedência, paga só no local, então tem muita coisa boa aí para você fazer, tá bom? Desejo de viajar, número 1, lugar que você quer ir, para onde, qual país você vai? País tal. Então já começa a pesquisar. Você tem que saber a cor da bandeira daquele país, o que o povo gosta de comer, né? Eu já fui em países aí que vou te falar, a comida é bem diferente. Eu não vou falar ruim não, porque eles comem com boca boa. Por exemplo, uma vez eu tive na Dinamarca, a comida deles é desidratada. Aí é gosto, né? A gente não gosta, mineiro não gosta, mas aí cada um escolhe o que quer. Agora, por exemplo, a gente está indo no Uruguai, dizem que a carne de lá é boa demais, eu gosto de carne, nós gostamos de um churrasco, então de repente é uma coisa boa para você observar, tá bom? Ver os detalhes da fronteira, ver os equipamentos que você tem que levar. Depois eu vou mostrar para vocês a motinha que Deus deu para a gente, que a gente vai viajar nela. Vamos montar no lombo dela e vamos rodar aí esses 7.000 quilômetros, tá? Os acessórios que nós colocamos, os equipamentos de segurança que a gente comprou. Eu vou mostrar para vocês, depois vou mostrar também como que a minha esposa está se preparando, eu estou me preparando, preparo físico que é importante, tá? Porque você imagina, no caso nosso, a nossa viagem, nós vamos rodar cerca de 650 quilômetros, 600 quilômetros todo dia. E nós programamos rodar de 8 às no máximo 18, só vamos rodar de dia. Então você imagina, ficar aí 7, 8 horas sentado na moto, tem que ter um preparo físico, os locais de alimentação, não comer comida muito pesada, não precisar ficar indo no banheiro toda hora, hidratar, né? Comprei uma bolsa de água, equipamentos simples, coisa barata que você consegue se organizar para viajar. Beleza? Então é isso, por hoje é só. Depois eu vou mostrar para vocês também regras de circulação, o que você tem que saber a respeito do país que você vai visitar de moto, de carro,
ou mesmo de avião, né? Às vezes você chega lá, aluga um veículo, você tem que saber. Se você for para a Inglaterra, chega lá, você não sabe que lá é mão contrária em inglês, você vai para a contramão, em vez de voltar sorrindo, você morre lá. Então é importante você saber desse detalhe. Beleza? Então, pessoal, isso aí. Agradecer o Lucas que está me ajudando aqui. Lucas é meu filhão. Ele é responsável pela edição Extreme Edition. Trabalha com edição de vídeos e preparação. Se precisar de alguma coisa, fala com a gente aí. Valeu! Beijo no seu coração. Deus te abençoe.